Bom dia, pessoal. Vamos dar início agora a mais uma aula de História. E dessa vez eu queria corrigir junto com vocês, né, o exercício que eu passei a semana passada. Eu pedi para vocês lerem da página 56 até a 63 e responder o exercício que falava justamente sobre o assunto que está aqui na tela, o Estado absolutista e o mercantilismo. E eu não tinha explicado para vocês ainda, pedi para vocês lerem e fazer o exercício. E pela leitura que vocês fizeram, eu não sei se vocês entenderam, porém, eu vou dar uma explicação rápida aqui e corrigir o exercício, ok? O Estado absolutista, né, e o mercantilismo. O Estado absolutista, né, nada mais é do que a formação dos Estados nacionais, ou seja, das nações. Porque a gente tem que entender que esse assunto, a gente está falando do século XII, né, século XII em diante. Então, estava no auge da Idade Média, a gente estava dentro da Idade Média. E você sabe que na Idade Média não existia estados nem nações, eram feudos, né? As divisões eram feitas por feudos, né? A gente não tinha nações definidas. Então, cada feudo tinha suas leis próprias, seus impostos próprios. Então, era preciso, né, com o passar do tempo, com a modernização, com o aumento da população, que se unificasse, né, essas leis, esses impostos e até mesmo a moeda, porque a dificuldade era o seguinte, né, não existia um comércio e quando começou o comércio a existir, as pessoas começaram a trocar produtos por outros produtos, então ficava inviável estar levando saco de milho para trocar por saco de feijão, entendeu? Eram longas distâncias, estradas longas, feudos distantes uns dos outros. Então, houve a necessidade, né, de elaborar uma moeda única, uma moeda onde as pessoas trocassem, por exemplo, que tivesse valor em feudos diferentes. E as pessoas pudessem trocar, né, por exemplo, um saco de milho por uma quantia de moeda, né, que ficaria muito mais fácil de conduzir. E também a questão da centralização do poder, né? Então, tudo isso fez com que houvesse a vontade de se formar, né, estados, nações, né? Então, essas nações precisavam ser governadas por alguém, por um chefe. E aí surgiu, né, a posição do rei, né? Porque antes não tinha rei, era o senhor feudal, não é isso? Então, aqui, ó, a centralização monárquica, né, da monarquia, do rei. Né? A partir do século XII, várias regiões da Europa tinham iniciado o processo de formação dos estados modernos, que é essa formação que eu falei para vocês. Né? Sair da situação de feudo para ser um estado. Essa mudança estava relacionada a um conjunto de transformações sociais, veja, econômicas, culturais, que ocorreu no período como a intensificação do comércio e o crescimento das cidades. O questionamento do poder da Igreja Católica, a difusão das ideias humanistas e o fortalecimento da autoridade do rei. A partir do século XV, que já é fora, já está se acabando o feudalismo, né, a Idade Média, os monarcas criaram mecanismos para a consolidação do seu poder e a possibilidade de exercer sobre estas vastas regiões. Né? Então, as crises econômicas, a baixa produção de alimento, a fome, as guerras, que atingiu algumas regiões da Europa, também contribuíram para a centralização monárquica. Quer dizer, a figura do rei aí, ela foi colocada como uma forma de resolver esses problemas, certo? Aí surgiu a centralização monárquica. O que é isso? A centralização do rei. A centralização do poder nas mãos do rei. Mas isso aí vai gerar uma outra coisa, o Estado absolutista. A formação da nação com o rei é, é, administrando, né, agora de forma absoluta. Em vez de ser uma coisa assim, de liderar, né, não, o rei abraçou para si e colocou em suas mãos todas as decisões, né, do Estado, da nação. Aí tornou-se um Estado absolutista de poder, tá certo? Então, outros fatores, né, contribuíram para isso, né? Uma burocracia formada por funcionários
administrativos encarregados de fazer valer as decisões do soberano em todo o reino, tá vendo? Era os funcionários da corte real, a organização e o controle do comércio, do sistema educacional e da justiça. Então, veja que há várias áreas ficaram nas mãos do rei. Aí aqui a gente tem o absolutismo em si. O que é o absolutismo? Como eu já expliquei, é a centralização do poder, né, nas mãos do monarca, do rei, certo? O regime absolutista caracterizou-se pela grande concentração do poder político nas mãos dos reis, tá vendo? Olha, numa época em que o comércio se expandia e a burguesia acumulava riqueza. Quem era a burguesia? Que antes eu me esqueci de falar para vocês. A burguesia era aqueles comerciantes que estavam enriquecendo, que estavam agora tornando-se ricos, porque eles praticaram o comércio, acumularam riquezas. Então, eles estavam criando um lugar de destaque. É uma classe social nova surgindo na sociedade, que estavam enriquecendo, tá certo? Então, o absolutismo, né, ele foi, essa formação do absolutismo, ele aconteceu pela influência também, né, de alguns pensadores, de algumas pessoas que achavam por necessário, né, dos aristocratas, daqueles que detinham o poder em suas mãos, dos ricos, da burguesia, que achavam necessária esse poder nas mãos do rei, de uma pessoa para governar, né? Então, assim, dois teóricos se destacaram, como vocês viram no exercício, o Thomas Hobbes e o Jacques Rousseau, né, onde eles defendiam esse poder absolutista. De forma que, veja a frase aqui, né? Fugiu aqui agora. A frase, voltou, a frase do Jacques Rousseau, quando ele diz assim, ó, aliás, do Thomas Hobbes, ele diz assim: em resumo, o indivíduo deveria dar plenos poderes ao Estado, renunciando à sua liberdade a fim de proteger a própria vida. Quer dizer, é, a gente deixar a nossa liberdade individual para deixar por conta do Estado fazer essa proteção da nossa vida, como hoje é, né? Vocês vejam que a justiça, as leis, elas são corrigidas, né, pelo poder coercitivo das forças policiais, do Estado, né? Quando alguém está fazendo baderna, a gente próprio, a gente não pode agir, mas a gente tem que recorrer a quem? À força do Estado, né, aos poderes públicos. Os municípios, que são governados, são liderados por o prefeito, né, os estados pelos governadores. Então, isso foi pensado nessa época, certo? Só que, nessa época, o poder ele tornou-se absolutista nas mãos dos governantes. Ele não era freado, como hoje é, por outras instituições. Né? A gente sabe que hoje a gente tem governantes, mas eles não podem fazer tudo o que querem ou que acham que devem fazer, certo? Mais à frente, né, o mercantilismo. O mercantilismo é um sistema econômico, né, bem dessa época. E o que vem a ser o mercantilismo hoje, professor? Pronto, o mercantilismo hoje o mercantilismo daquela época é o contrário, é o que hoje a gente chama de capitalismo. É o sistema que a gente administrado por ele, o capitalista, o sistema capitalista, certo? Que sistema é esse? Como é que funciona esse sistema? O nosso sistema capitalista, né? Então, o indivíduo tem a liberdade de vender, de comprar, os preços são taxados de acordo com a lei da procura e da oferta. E no mercantilismo é totalmente contrário a isso. O mercantilismo é a economia, né, nas mãos da monarquia, nas mãos do Estado, nas mãos dos reis. O Estado quem determina o preço, determina o que vai ser vendido, por quanto vai ser vendido, certo? Então, o que resumindo, o que é o mercantilismo? É um sistema econômico no qual o Estado quem determina, né, o que vai ser feito com a economia, certo? Então,
A solução encontrada por muitas monarquias para enriquecer o reino foi adotar um conjunto de práticas que recebeu o nome de mercantilismo, né? E esse mercantilismo, ele tem essas três características: o metalismo, a balança comercial e o estímulo às manufaturas locais. Ou seja, era para enriquecer o Estado. Então, o metalismo era justamente determinava-se a riqueza, né, de uma nação pela quantidade de metal que ele tinha, de metal precioso, tipo ouro, principalmente o ouro, certo? É o lastro financeiro, se chama, certo? Chamado de metalismo. Quanto mais ouro aquela nação tivesse, mais ela era considerada mais rica, certo? Hoje a gente sabe que tem isso ainda. As nações têm o lastro financeiro, e geralmente é em ouro também, certo? Mas o que determina uma nação rica não é isso. O que determina a nação rica é o PIB, né? O Produto Interno Bruto, ou seja, o produto de todas as transações comerciais que ele faz, o quanto ele vendeu, o quanto ele comprou, o quanto ele gastou. Então, isso aí é o que determina hoje em dia. Naquela época, não, era a quantidade de metal que a nação tinha. A balança comercial favorável, ou seja, quanto mais a nação exportava e menos importava, era que ela era mais rica. Então, determinava-se a riqueza de uma nação se ela vendia mais do que comprava. Importava significa comprar de outros países. Então, se ela vendesse mais para outros países e importasse menos, aí ela era mais rica, tá entendendo? E o estímulo às manufaturas locais, ou seja, estimular a produção local, né? Quanto mais se produzia, né, dentro da nação, dentro daquele território, mas também isso era determinação para que fosse uma nação rica. E hoje também é assim, né? A produção do produto interno bruto, né? Nada mais é do que isso. É você produzir. O quanto você produziu, quanto aquela nação produziu no ano. Pois bem, aí tudo isso, né? Aqui espero que vocês tenham clareado um pouquinho a explicação aí, o entendimento sobre esses dois assuntos, né? Estado absolutista, né? O monarquia absolutista, que é nada mais do que a formação dos estados com um representante, um líder, o rei, né? Liderando de forma absolutista, né? Centralizada nas mãos do rei, e o mercantilismo, que é o sistema de governo dessa época, onde o Estado quem controla todas as coisas. Aí tem os três questões, né? Os três critérios: metalismo, balança comercial e o metalismo, a balança comercial e vou voltar aqui, e o estímulo às manufaturas locais, né? A produção local. Então, no exercício que eu pedi para vocês fazerem, né, era para enumerar aqui. Então, a enumeração ficaria dessa forma aqui, ó, certo? Primeiro, a centralização do poder real ocorreu em um contexto de empobrecimento da aristocracia e de perda do poder pelo Papa em decorrência da reforma protestante, que era o número um. Em número dois, em vários países da Europa, o crescente fortalecimento do poder dos reis foi o início do processo que originou o absolutismo, certo? Um, dois e três. Os teóricos do poder absolutistas, os reis utilizaram a razão e a fé para justificar a autoridade monárquica. Quarto, né, o filósofo Thomas Hobbes, um dos mais importantes defensores do absolutismo, pregava a necessidade de uma monarquia forte para controlar a agressividade humana e impedir a luta de todos contra todos. O quinto, segundo ele, o poder do rei tem origem divina, logo era inquestionável. E o sexto, né, esse último aqui, então ficaria um, dois, três, quatro, cinco, seis, dessa forma, ok? A frase "o Estado sou eu" é tradicionalmente atribuída ao rei francês Luís XIV. Qual era o sentido dessa afirmação? Então, era o seguinte: a frase expressa o poder político absoluto, o máximo de centralização política representada na autoridade exclusiva do governante. Quer dizer, o poder, ele quem fazia, não era ninguém, não. O Estado era ele. A quem mandava no Estado era ele, certo? A terceira, elabora uma frase que sintetize cada uma das práticas mercantilistas listadas a seguir. Aí agora, se você não conseguiu fazer essa questão, a terceira,
Você vai fazer a partir dessa explicação. Balança comercial favorável, né? É o quê? Mais exportações, menos importações. Pode ser um modelo. Metalismo, quantidade, né, de metal precioso que uma nação tem. Incentivo à produção interna, né? É, a produção, já está dizendo, né? Incentivar as fábricas da nação, daquela nação, a produção que se fazia dentro daquela nação, certo? Qual foi o principal grupo social que se aliou aos reis e apoiou a centralização política? Quais eram os interesses envolvidos nessa aliança? Então, foi a igreja, né? Vejam aqui a quarta questão. A, Aliás, a burguesia comercial se aliou aos reis porque pretendia driblar os atributos e as variadas moedas. Primeiro, a burguesia, né, e depois a igreja também, ela ficou, mas em primeiro lugar a burguesia. Perdão aí que eu, né, coloquei em primeiro lugar a igreja, mas primeiro a burguesia comercial. Quais foram as consequências da política econômica mercantilista para as monarquias europeias? As consequências da política econômica mercantil para as monarquias europeias. Aí vamos aqui, a quinta questão. O mercantilismo contribuiu para o fortalecimento e o enriquecimento das monarquias europeias. Contribuiu para o fortalecimento e o enriquecimento das monarquias. A sexta questão explica a relação entre mercantilismo e o avanço territorial das monarquias europeias em diversas regiões do mundo. Então, o que é que tem isso a ver? A expansão das relações comerciais e o avanço territorial dos estados da burguesia europeia em vários continentes, como a Ásia, a África e a América, estimularam também o investimento nas grandes marinhas mercantes, nas viagens marítimas e na conquista colonial. Então, uma das respostas pode ser essa aqui, ok? Qualquer coisa, vocês dão pausa e faz a anotação aí. Por fim, né, a questão do texto aqui, né, a sétima questão, e a resposta para a letra E. A proteção do Estado à indústria e ao comércio local contra a concorrência externa, assim como a introdução de novas atividades. E a letra B. A política urbana desse período se caracterizava pelo protecionismo que rompeu com o internacionalismo medieval e impulsionou o processo que mais tarde consideraria o conceito de economia nacional. Então, essa aqui é a correção. Para finalizar a nossa aula de hoje, eu queria que vocês, né, lessem esse texto aqui da página 64, 64, e respondesse essas três questões. Na próxima aula a gente faz a correção. Ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.